pessoal, aqui é o professor Marcelo Sardinha, professor de atualidades, e hoje estaremos trabalhando alguns temas importantes que você tem que estar antenado para fazer suas provas de vestibulares. Temas estes que discorreram e aconteceram durante o ano de 2013. E eu gostaria de começar trabalhando com você o tema sobre a intervenção da França no Mali. Todos nós sabemos que a França, no século XIX, detinha várias áreas imperialistas, né, sob o seu controle dentro do continente africano, e efetivamente o Mali era uma dessas áreas. O Mali fica efetivamente na região do que nós chamamos de África Centro-Ocidental, próximo ao Oceano Atlântico, na região onde nós temos a bacia do rio Níger. Países como Nigéria também se encontram nessa região. E recentemente, no início desse ano de 2013, nós tivemos ali alguns grupos terroristas tendo acesso a armas que foram utilizadas no conflito na Líbia. Então, esses terroristas muçulmanos fizeram o uso dessas armas e acabaram por utilizá-las buscando tomar usinas de gás natural e também tomar algumas áreas de mineração de ouro. O objetivo era efetivamente ter acesso a esse ouro e comprar urânio de países vizinhos, como por exemplo a Nigéria, né? Buscando não deixar isso acontecer, a França se alia a alguns países africanos e promove uma intervenção e eliminar esse grupo étnico aí, né? Importante nós estarmos atentos a essa situação, que é um tema bastante sugestivo e que você com certeza pode encontrar nos vestibulares. Outro grande tema que eu gostaria de tratar com vocês seria efetivamente a renúncia do Papa Bento XVI, né? Muitos alegam que a renúncia do Papa Bento XVI foi realizada por uma questão de saúde, mas todos nós sabemos que existem vários escândalos na Igreja Católica, que vão desde os desvios de verbas no Banco do Vaticano, até mesmo a postura da Igreja Católica em relação à pedofilia, muito comum em algumas regiões, como por exemplo nos Estados Unidos. E efetivamente muitos desses casos não foram julgados. Diante de tal situação, o Papa renuncia e quem acaba assumindo é o Papa Francisco, né, o argentino, que vem representar agora uma das maiores comunidades católicas do mundo. O objetivo do Papa Francisco, de fato, é tentar buscar novos fiéis e reestabelecer a confiança dos fiéis já existentes na Igreja Católica. Já vem dando sinais claros de que nós teremos algumas mudanças nesse sentido. Você pode encontrar esse assunto sendo cobrado nas provas de vestibulares, principalmente associado à questão aí da história, né? Outro grande tema que eu gostaria de estar pensando contigo e que envolve a atualidade do ano de 2013 foi a tensão que envolve a Coreia do Norte, né? Nós sabemos que a Coreia do Norte vem realizando ao longo do século XXI vários testes com armas nucleares, mísseis nucleares. Nós entendemos também que no extremo oriente, né, do continente asiático, nós temos ali o Japão, a Coreia do Sul, a própria China, a Rússia, né, a Rússia esse que já está numa transição de fato para o capitalismo, e a Coreia do Sul ainda mantém um governo socialista e que, diante da pressão capitalista internacional, vê na produção de armas nucleares uma maneira de se manter no poder e de fato ter aí a sua constituição do próprio socialismo dentro do país. Então, interessante também estar dando uma revisada e pensar um pouco a respeito da Coreia do Norte. Outro grande tema que eu gostaria de tratar com vocês, eu acho de sua importância e também envolve a história, é que nesse ano nós tivemos a exumação do corpo de Dom Pedro I. Nós sabemos que o Brasil passou por 3 grandes períodos ao longo do seu processo evolutivo, que vai desde o Brasil colonial, imperial e o republicano, e o início, né, do imperial, ele esteve nas mãos de Dom Pedro I. Então, a exumação ela foi necessária e com o consentimento da família, dos familiares da família imperial, em que buscaram avaliar a situação dos corpos, da ossada, né, o que tinha dentro do caixão. Isso pode ser visto sim em história, né, podem usar alguma coisa que envolve aí efetivamente a exumação para tentar entender esse momento histórico
do Brasil imperial, né? Outro grande tema que eu gostaria de relembrar com vocês foi no início do ano, né, a promulgação da nova lei seca. A nova lei seca que ampliou, né, aprofundou aí as penas em relação àqueles motoristas que dirigirem embriagados. Nós tivemos o auge disso, né, da fiscalização no carnaval desse ano de 2013 e, aliás, nós já até observamos que algumas provas trabalharam com esse tema, como é o caso do próprio Enem. Então é interessante que você tenha uma opinião, né, sobre esse assunto, analise bastante dados, né, esteja bem informado sobre a questão da nova lei seca. Outro grande tema interessante a se destacar seria a epidemia do crack. Esse ano também nós tivemos uma polêmica muito grande que envolve a questão do crack, que seria a internação involuntária. Então, diversos estados, como o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, onde apresentam diversas cracolândias, o estado, então, quer utilizar esse direito de fazer a intervenção sem o consentimento das famílias e tal. E isso gerou uma certa polêmica, uma discussão entre aqueles que defendem os direitos humanos e de fato, você tem que estar antenado e entender um pouco mais a respeito disso. É um tema interessante que eu gostaria que você estivesse aprofundando também. Outro tema que eu gostaria de estar citando para vocês, né, foi aí a Comissão dos Direitos Humanos, né? Tivemos também uma polêmica muito grande ao longo do ano e que envolve essa questão aí da Comissão dos Direitos Humanos. Estamos falando de fato aí sobre a questão do Marcos Feliciano, né, que representa grande parte da bancada cristã e que não vê com bons olhos algumas aberturas, né, que nós encontramos hoje a nível de Brasil, como a união homossexual e outros problemas aí. Então, é legal você ter uma opinião e também entender um pouco sobre esse assunto. Outra comissão de destaque esse ano foi a Comissão da Verdade. A comissão, né, que foi elaborada pela Dilma para investigar os crimes, as atrocidades ocorridas ao longo do que nós chamamos aí de ditadura militar. Também uma comissão muito polêmica, muitos generais tiveram que vir para essa comissão, dar justificativas de alguns atos, mas estamos reescrevendo a história. Acho que é legal você também estar antenado, e isso foi um fato que ocorreu nesse ano de 2013. Outro tema que eu gostaria de estar tratando com vocês, e é bastante recorrente, é a questão do IDH do Brasil. Recentemente nós tivemos aí a ONU, né, liberando o RDH de 2012 e o Brasil reteve a sua colocação com o IDH aí médio alto, onde nós observamos aí baixas taxas de mortalidade infantil, alta longevidade, temos um analfabetismo baixo, né, e um alto número de matriculados, e o que pega um pouquinho para nós seria a renda per capita. Então, seria interessante você também estar bem atento à questão do IDH, bastante recorrente nas provas de vestibular, né? Outro tema que eu gostaria de estar destacando para você foi a morte de Hugo Chávez, né? Esse ano nós tivemos a morte de Hugo Chávez, uma das principais lideranças da América Latina, que se levantou ou levantava contra o imperialismo dos Estados Unidos e a tentativa de conduzir e controlar o continente americano. Ele acabou morrendo, né? Ocorreu um embate muito grande no país, uma disputa através das eleições entre a esquerda e a direita, e o Maduro, né, que acabou assumindo, ele vai dar continuidade, obviamente, a essa política populista, né, do próprio Hugo Chávez. Também temos que lembrar que, do ponto de vista econômico, a nível mundial, o ano de 2013 foi um ano muito difícil para algumas nações, como é o caso dos BRICS, né, que vem passando por certa dificuldade, como é o caso do Brasil, a Rússia, a China, né, a Índia e também a África do Sul. Esses países já começam a sentir a crise, né, os resultados, os ecos da crise de 2008, 2010 e 2011, e com isso abriu-se um espaço para o surgimento de outros grupos econômicos importantes, não bloco econômico, mas grupos econômicos. Estamos falando do MIST, né? México, Indonésia, a Coreia do Sul e a Turquia vêm despontando como potências emergentes nesse contexto, tá? Outro grande tema que eu gostaria que você tivesse atento
seria a polêmica da distribuição dos royalties que nós tivemos esse ano. Bem no início do ano, o governo conseguiu aprovar aquele projeto de lei que faz efetivamente com que os royalties recebidos pelo governo de empresas que exploram os nossos recursos naturais sejam distribuídos de uma maneira equinânime entre os estados da federação. Os estados produtores, principalmente de petróleo, como é o caso do Rio de Janeiro, se opuseram a isso e entraram com recursos no Supremo Tribunal Federal. Aí. Então é importante você estar atento também quanto à questão dos royalties, a questão do pré-sal, é um tema bastante recorrente e eu acho importante você também estar revisando um pouco isso. Outro tema que eu acho bem recorrente e é muito comum em provas de vestibular é a questão da diversidade cultural, com destaque principalmente para a questão das minorias étnicas no Brasil, como é o caso dos índios, dos negros, né? E também eu indico aí uma revisão e um estudo um pouquinho mais profundo sobre a diversidade da cultura africana. Isso aí é bem recorrente de vestibulares. Outro tema que eu acho interessante que você deva estar atento é a questão da Síria. Todos nós sabemos que a Síria se encontra no Oriente Médio, vem vivenciando essa coisa da Revolução Muçulmana, a Primavera Árabe, que já aconteceu na Líbia, no Egito, né? No Marrocos e tal. E há 2 anos existe uma guerra civil na Síria. A Síria, como eu disse, um país no Oriente Médio, por onde passam vários gasodutos e oleodutos, e que a partir dela você tem a distribuição desses recursos naturais, desses combustíveis para o continente europeu. E a Síria vive uma verdadeira queda de braço entre potências, né? Principalmente as orientais, que têm interesse, né, na Síria, como é o caso da Rússia e também da China, o Irã também, um parceiro do governo de Bashar al-Assad, e os Estados Unidos, né, que tenta desarticular esses governos que não atendem os seus interesses, armando os revoltosos. No contexto do Oriente Médio também, é importante vocês estarem atentos à questão da Palestina, né, a questão da faixa de Gaza, a Cisjordânia. É importante você estar entendendo que no Oriente Médio nós temos alguns povos que têm o seu perfil étnico, mas não têm o seu próprio território, como é o caso dos palestinos, e também os curdos, que se distribuem em territórios, como por exemplo da própria Turquia, da Síria, do Iraque e do Irã. Outro tema que eu gostaria de abordar com vocês é a questão do mensalão. Nós tivemos o julgamento do mensalão, que acabou condenando várias pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores, e o que nós observamos a partir desse julgamento? Uma retaliação do Legislativo a essa decisão do Judiciário, onde alguns deputados da base aliada, né, do PT e também do próprio PMDB, desenvolveram 2 projetos de emenda constitucional que foram bastante citados ao longo do ano de 2013, a PEC 33 e a PEC 37. A PEC 33 ela é aquela que busca subjugar o Judiciário aos interesses do Legislativo. Já a PEC 37 é aquela que buscava cercear o direito do Ministério Público de investigar. No auge das manifestações, esses 2 projetos de emenda constitucional foram engavetados. Outro tema que eu gostaria de falar para você e que você pensasse um pouco, quanto à questão do terrorismo a nível mundial, foram os atentados que ocorreram em Boston, né? Nós tivemos ali os irmãos de uma família que vieram da Chechênia. A Chechênia é uma república da Rússia que busca sua independência, a família fugindo de lá veio para os Estados Unidos, e eles, com esse envolvimento, né, com essa ideia de terrorismo, acabaram fazendo esse ato isolado. Foi bastante discutido também nos meios de comunicações. Mais recentemente, alguns temas foram assim abordados já em algumas provas, e também nós tivemos elas sendo divulgadas com muita frequência nos meios de comunicações, como é o caso das manifestações, que a partir de julho, né, mobilizou aí a cada mês centenas de milhares de pessoas. Lembre-se que o começo disso tudo aconteceu em São Paulo e no Rio de Janeiro, com os estudantes que queriam aí o passe livre, né, o movimento do sem catraca. E automaticamente muitas pessoas foram simpatizando com esse movimento, né, e acabaram se envolvendo com as manifestações aí. Interessante também nós entendemos que outras reivindicações surgiram ao longo dos meses, né? E em meio a essas manifestações surgiu aí o que nós conhecemos como Black Bloc, né? Um grupo de pessoas mascaradas
que em meio a esse movimento todo e de acordo com a sua concepção, acaba fazendo aí o vandalismo, quebrando vidraças, invadindo ambientes públicos e por aí vai. É um bom tema, né? Alguns vestibulares já mostraram que vão trabalhar dentro dessa linha, essa lógica aí. Outro tema também que eu acho interessante é a questão da espionagem, né? A espionagem dos Estados Unidos ao Brasil, né? Agora recentemente a Alemanha também, a França, vários países se levantaram contra esse programa dos Estados Unidos em espionar diversos países, né? O cara que começou a divulgar isso foi o Edward Snowden, né? Um antigo funcionário da NSA, uma agência de espionagem dos Estados Unidos, e estamos vivenciando. Algumas provas já mostraram também que vão trabalhar com essa ideia de espionagem, né? É importante então que você fique atento àquele filme Argo, né? Que mostra a Revolução Iraniana e a espionagem dos Estados Unidos naquele contexto histórico de ascensão da teocracia no Irã, através do Ayatollah Khomeini. Então seria legal você ver a sinopse desse filme, ou quem sabe de repente observá-lo nos vestibulares. Outro tema que eu acho interessante, que eu acho que você deveria estar estudando, levantando aí, é a questão dos estupros, né, que envolve a Índia. Nós tivemos ao longo desse ano aí vários estupros coletivos acontecendo, a Índia lutando para acabar com esse advento, que parece que é um ato comum na Índia, né? Também é importante você entender a questão da maioridade penal, ter um posicionamento sobre essa questão, né, de diminuir a idade para punir cada vez mais os menores, dar uma lida em alguma coisa que envolva isso. E para finalizar, a minha aposta, né, em torno dessas questões que envolvem atualidades. Nós estamos no ano de 2013 e a ONU, ela lançou um desafio a nível de mundo, né, nesses próximos 2 anos, começando a partir de 2013, o Ano Internacional da Cooperação para a Preservação dos Recursos Hídricos. Aliás, pensando um pouco sobre essa questão de data, é legal nós pensarmos também na questão das efemérides, né? Nós temos aí praticamente uma data que fecha um ciclo da Primeira Guerra Mundial, né? Temos aí Martin Luther King, né, com seu famoso discurso I Have a Dream. Temos aí, fechando um ciclo também da primeira crise, o primeiro choque do petróleo, várias efemérides que são anos que fecham um ciclo a partir do ano de 2013. Interessante também você estar dando uma pesquisada sobre isso aí. Bom, pessoal, espero que você tenha compreendido essas informações. Fiz aqui um breve levantamento das principais informações que envolvem atualidades a nível de mundo no ano de 2013. Espero que tenha ajudado você. Sucesso e até a próxima.